Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física. Nesta aula de hoje vamos falar sobre gases, variação de estado e equação geral dos gases ideais. Vamos começar com as transformações gasosas. Os gases são constituídos de pequenas partículas, as moléculas, que se movimentam desordenadamente em todas as direções e sentidos. É esse movimento desordenado das moléculas que determina a temperatura de um gás e sua pressão. Já o volume é sempre aquele disponível. O estado termodinâmico de um gás é estabelecido por essas três grandezas: temperatura, pressão e volume. Um gás sofre transformação de estado quando se modificam pelo menos duas dessas variáveis. Essa transformação ocorre dentro da própria massa gasosa, não se confundindo com mudança de fase. Normalmente, classificamos as transformações como isotérmica, quando a temperatura se mantém constante, variando apenas o volume e a pressão, conhecida como a lei de Robert Boyle, que mostrou no século XVII que o produto pressão vezes volume é uma constante se a temperatura T for constante. Daí vem a conhecida fórmula: pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final constante. Isobárica, quando a pressão se mantém constante, variando apenas o volume e a temperatura. Isométrica, isovolumétrica ou isocórica, quando o volume se mantém constante, variando apenas a temperatura e pressão. Se as três variáveis de estado variam em uma transformação, usamos a lei geral dos gases, que é essa aqui: pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. As transformações adiabáticas são aquelas em que não ocorre transferência de calor entre o gás e seu recipiente, ou com o meio externo. Essas transformações ocorrem quando gases são armazenados em recipientes com isolamento térmico, como paredes de isopor, ou quando sofrem expansões ou contrações muito rápidas, de forma que não haja tempo suficiente para que a substância gasosa troque calor com o meio. Podemos tomar como exemplo a expansão sofrida pelos gases, quando liberados do confinamento de sprays de aerosóis. Os gases saem com uma velocidade muito grande, de forma que não há tempo suficiente para trocas de calor. Além disso, a saída gasosa faz com que a temperatura do gás no interior do tubo caia em virtude da queda na pressão interna. Os gases deixam os sprays aerosóis com alta velocidade, por isso não há troca de calor com o meio externo. Aqui algumas definições importantes. Que serão muito usadas nos nossos cálculos. O estado de um gás refere-se às condições de volume, pressão e temperatura T em que ele se encontra. É a primeira definição. Definição 2, nós temos aqui a unidade de volume, que 1 metro cúbico é igual a 1000 ml, ou centímetros cúbicos. 1 litro é 1000 ml igual a 1000 centímetros cúbicos. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Unidade de pressão, nós teremos duas aqui. Nós temos a atmosfera, 1 atm, que é igual a 76 centímetros por mercúrio, Hg aqui, ou 760 milímetros por mercúrio. Unidade de temperatura. No SI é adotada a escala de Kelvin, ou seja, as temperaturas serão apresentadas em graus Celsius, mas para nossos cálculos terão que ser em Kelvin. Aí basta somar com 273. Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, a pressão de uma atmosfera é igual a 760 milímetros por mercúrio e a temperatura de 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin. Tá? Repare que o Kelvin não tem unidade de grau, ela não é escala centígrada. Vamos agora responder alguns exemplos para melhor fixarmos estes conteúdos. Primeiro, 20 litros de gás hidrogênio foram medidos a 27 graus e 700 milímetros por mercúrio de pressão. Qual o novo volume do gás a 87 graus e 600 milímetros de pressão? Inicialmente, vamos anotar todos os dados.
Vamos somar as temperaturas aqui com o 273. Já que terá que ser em Kelvin. 27 mais 273, 300 Kelvin. 87 mais 273, 360 Kelvin. E agora substituir cada valor deste aqui na fórmula. Qual fórmula? Essa. Pressão inicial, 700. Volume inicial, 20. Temperatura inicial, 300 Kelvin. Pressão final, 600. Volume final, estou procurando. Só repete o V. Temperatura final, 360 Kelvin. Então, vamos resolver logo esse aqui. 7 vezes 2, 14. Completa com esses dois zeros do 700, mais um do 20. 600 V sobre 360. Vamos então cancelar dois zeros aqui em cima e dois zeros aqui embaixo, para reduzir aqui o tamanho desses números. Então vamos cancelar também mais um zero aqui. Repare que a mesma quantidade de zero que eu cancelar em cima, eu tenho que cancelar embaixo. Não posso cancelar 3 zeros com 2, e nem 2 com 1. Apenas 1 com 1 e 2 com 2. 140 sobre 3 é igual a 60 V sobre 36. Vamos multiplicar isso aqui em cruz. Sempre começando da letra. 60 vezes 3, 180V. 140 vezes 36, 5.040. Agora, só dividir. Um zero em cima, um zero embaixo. 504 dividido por 18, encontraremos 28 litros. Isso aqui é o volume final. Exemplo 2. 500 ml de um gás foram inicialmente medidos a pressão de 650 milímetros por mercúrio e a temperatura de 73 graus Celsius, abaixo de zero. A seguir, o volume do gás foi reduzido a 400 ml e a temperatura foi elevada a 127 graus Celsius. Pede-se a pressão final do gás em milímetros por mercúrio. Vamos anotar os dados. Aqui estão. Volume inicial, 500 ml. Pressão inicial, 650 milímetros por mercúrio. Temperatura inicial, como é 73 graus abaixo de zero, negativo 73. Pressão. Volume final, 400. Temperatura, 127. A pressão final estamos procurando. Temos que somar com 273. 273 positivos somados com 273 positivo somado com 73 negativo, ao invés de somar, diminui, vai ficar 200. Kelvin. 127 mais 273, 400 Kelvin. Vamos substituir todos os dados aqui. Pressão inicial, 650. Volume inicial, 500.
Temperatura inicial, 200 Kelvin. Pressão final, não tem. Volume final, 400. Temperatura final, também 400. Vamos eliminar esses dois zeros aqui. Esses dois de baixo. E vamos multiplicar 650 vezes 5. Encontraremos 3.250 dividido por 2. E 400 dividido por 400 é 1. 1 vezes P é o próprio P. Só virar aqui e resolver. P igual a 3.250 dividido por 2. Encontraremos 1.625. Como pediu a pressão final em milímetros por mercúrio, assim fica a nossa resposta. Bom, espero que vocês tenham entendido. Caso haja ainda dúvidas, volte o vídeo e assista várias vezes. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Então, até a próxima aula.